Olá, sabe quando você tem que colocar a sua ordem de stop porque você tomou uma posição e aí você foi, eh, desviou a sua atenção por algum motivo e depois você sabe que você tem que colocar o seu stop na posição assumida, mas você acaba não colocando. Então, nós hoje vamos falar sobre algo que está escondido à espreita e é uma das armadilhas psicológicas que espreitam um trader, que são as resistências, que é a resistência. Mas não é a resistência do nível de suporte à resistência do qual a gente fala tanto aqui no canal. É essa outra resistência que, bem, eu trouxe para falar disso aqui hoje alguém que se interessa muito pelo assunto, estudou bastante o assunto, que é o Philip Stein, com o qual eu tenho várias coisas em comum, muitas coisas, mas entre elas é a análise técnica. E também o Felipe, além de ser analista técnico, ele também é economista. E nós temos outras várias coisas em comum que vocês vão estar sabendo aí durante a entrevista. Então, queria chamar ao Felipe. Muito bem-vindo, Felipe. É um prazer ter você aqui. Olá, Fausto. O prazer é todo meu. Alegria estar com todo mundo aqui nesse canal tão legal que eu acompanho e estar com você, né? Então, muito boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo aí, dependendo do horário. E é isso aí. Vamos então falar desse tema que, coincidentemente, tem o mesmo nome de algo tão importante na análise técnica, né? Que é a resistência. E que é algo que me chamou muito atenção, assim, porque para mim, a trajetória fez muito sentido, né? Então, como você colocou, essa é aquela resistência que nos impede de fazer coisas importantes para nós, né? E E aí? esse termo que é resistência, nesse caso com R maiúsculo, ele foi cunhado por um escritor chamado Steven Pressfield, que, aliás, tem uma palestra maravilhosa da professora Lúcia Helena Galvão sobre o livro dele, A Guerra da Arte. Né? Ao invés de ser a arte da guerra, é a guerra da arte. E aí depois a gente pode compartilhar esse link, porque Vamos sim, vamos botar na descrição aqui, com certeza, Felipe. foi através dessa palestra que eu cheguei a esse vídeo, né? Enfim, para mim, quando eu assisti, foi daquelas coisas que, através dessa palestra que eu cheguei a esses conceitos, e depois eu fui ler o livro, li alguns livros dele, o cara é baita escritor, assim, incrível, muito legal, e para mim foi assim, uou, como é que ninguém me falou isso antes? E ao mesmo Mais tempo, ou menos quando você me falou quando eu estava fazendo o curso online, né? Que eu falei, puxa vida, olha, também foi muito bom. Eu aqui agora estou dando um depoimento, eu tendo sabido da resistência que a gente tem, isso me ajudou muito. Eu acho que se eu não tivesse sabido disso, eu não teria conseguido cumprir as minhas etapas aí. Pois é, exatamente. Eu estou num processo muito parecido com o que você estava. Bom, eu sim sou analista técnico e economista, porém, essas costumavam ser as minhas profissões. Eu tinha um hobby, que era a música. E aí eu mudei. Eu tinha dois hobbies, música e yoga. Aí eu mudei. A partir de 2012, passei a decidir que eu ia me dedicar profissionalmente à música e ao yoga, porém continuei com a economia e principalmente a análise técnica como um hobby, né? Assim, não é aquilo que eu me dedico profissionalmente, mas é algo que eu acompanho o gráfico todo dia, né? Sou apaixonado, fascinado pelos gráficos, tudo, principalmente essa análise técnica que é o que eu sei que eu aprendi com você, né? No seu curso e tal, e depois acompanhando muitas e muitas análises. Felipe foi aluno. É isso aí. E fui seu aluno até hoje, né? Mas, enfim,
Então, no meu momento de vida, eu estou gravando o meu disco, né? Com as minhas músicas autorais e tal. E, na verdade, desde quando eu, bom, enfim, venho me dedicando à minha música, né? A materializar, a compor e também a gravar, de certa forma, e a me apresentar e tal, desde 2012, né? Mas já em 2012 eu tinha músicas que eu queria gravar. Eu já tinha músicas suficientes, digamos, para fazer um disco. Porém, não, esse ano eu vou gravar, esse ano eu vou gravar, esse ano eu vou gravar. Eu ia vendo que, pelo amor de Deus, o tempo passava e aquilo que eu tinha que fazer, né, porque eu queria fazer um crowdfunding, uma campanha de financiamento coletivo, simplesmente eu não fazia, por algum motivo bizarro. E assim, não tinha nem aquela desculpa, você não está fazendo porque não é o que você ama, né? Porque a gente tem essa crença, às vezes, que quando a gente ama muito uma coisa, a gente faz, né? A gente acorda e fala, vamos fazer, e todas as coisas fluem. E por algum motivo eu estava observando que comigo não era assim. Tinha alguma coisa que me acontecia que fazia com que as coisas eu fosse postergando, viessem outras coisas que eu dava prioridade e assim por diante, né? Apesar Será que tem algum dos que estão nos assistindo que está nessa também, precisa fazer algo e não sabe por quê, ele faz tudo menos aquilo que ele tem que fazer? Por aí, né, Felipe? Exatamente, é exatamente isso. Olha, eu não sei se é com todo mundo que acontece isso, mas eu sei que é com muitas pessoas, né? E antes de eu entrar aqui com você, eu até pensei, puxa, que essa mensagem possa chegar, que seja uma, duas pessoas para as quais isso vai fazer diferença, né? Mas então, enfim, então até aquele ponto eu pensava que putz, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu não estou conseguindo materializar uma coisa que eu amo fazer, que eu sei que vai ser importante para minha carreira e tudo, então qual o problema comigo? E aí quando eu me deparei com essa palestra e em seguida com esse livro, foi um alívio, porque eu vi que não é um problema exclusivamente meu, é uma coisa que acontece, pelo menos acontece também com o escritor, e assim, o cara virou esse livro é um best-seller, e assim, ele recebe mensagens de, sei lá, milhares de pessoas falando que estão passando por coisa parecida. Então, é uma questão universal. Talvez existam algumas pessoas que tenham menos essa questão, mas o fato é que isso acontece com muitos seres humanos, né? E aí, qual é a história que esse cara conta? Ele, desde sempre, ele escrevia e trabalhava numa agência de publicidade e tal, né, como redator, mas o sonho dele era se tornar escritor. E aí ele tinha uma mulher super legal que apoiou a ideia dele, aí ele pediu demissão também na agência que ele trabalhava, e para quê? Para ir para casa e escrever o livro, né? Só que tinha um único lugar que ele tinha uma dificuldade de se sentar, que era na frente da máquina de escrever dele. Então ele ia não, preciso escrever meu livro. Só que, por algum motivo, ele não conseguia finalizar o livro dele. Isso obviamente, isso vai tirando sua autoconfiança, né, você entra numa espiral descendente se você não faz o que tem que ser feito. E aí o que aconteceu? A mulher dele não aguentou mais, terminou um casamento com uma pessoa super legal. E aí, o que ele começou a fazer? Começou a trabalhar em milhares de outras coisas, rodou os Estados Unidos fazendo tudo que era trabalho possível e não escrevia, até que chegou um determinado ponto que ele falou, cara, ele alugou uma casa, não sei aonde, sei lá, e falou, eu vou me trancar aqui, eu não saio enquanto eu não terminar o meu primeiro livro. Esse é o próprio autor, né? É o próprio autor, chama Steven Pressfield. Ele é muito conhecido como um romancista histórico. Ele escreveu um livro chamado Portões de Fogo, que eu não li ainda, mas deve ser maravilhoso, sobre os 300 de Esparta, e é reconhecido, assim, ele tem a chave de, sei lá, o cidadão de Esparta, porque parece que o livro é impressionante, assim. Escreveu também um livro chamado A Lenda de Bagger Vance, sobre o qual foi feito um livro, A Lenda, com Will Smith e tal, e é baseado no livro Bhagavad Gita, né, que é um clássico da hindu, uma escritura hindu, né, e da qual ele gosta muito. E aí, enfim, ele finalmente... Ele ficou na casa, tá dizendo que ele estava na casa lá, e daí? Estava na casa, e aí ele conheceu um cara que virou tipo um mentor para ele,
que começou a dar umas dicas, assim, umas instruções sobre disciplina, né? Como agir com disciplina perante o seu sonho, perante aquilo que lhe é importante, e não só perante aquilo que é o seu trabalho que você tem que entregar, digamos assim, né? Mas perante aquelas coisas para as quais você é o seu chefe, né? Como no mercado é o que é, né? Geralmente, a não ser quem trabalha com isso, tipo numa asset, alguma coisa assim, mas nos nossos investimentos pessoais, nós somos o nosso chefe. Não tem ninguém lá que vai pedir para você mostrar a planilha do final de mês para ver se você está fazendo tudo certinho, né? E eu no curso que dou digo que isso é um problema, porque a gente não está acostumado a lidar com um ambiente em que não tem regras, né? E o escritor, de certa forma, também. Ele tem que sentar lá e escrever, mas ele escreve quanto ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, vai criar, né? Então... Exatamente. O músico também, e há várias outras coisas que se associam a isso, inclusive na nossa vida pessoal, por exemplo, fazer esporte, ou meditar, ou se alimentar bem. É uma disciplina que só você vai estar lá para se observar e ver se você está fazendo isso mesmo, né? Você não tem que prestar contas dessas coisas. Bom, enfim, ele começou a ter esse contato com esse mentor, assim, e finalmente começou a escreveu, até que finalmente ele terminou o primeiro livro, escreveu The End, assim, anos depois de que ele queria ter escrito. Falou que o livro nunca foi publicado e nada, mas a sensação de vitória dele foi maravilhosa, né? E aí ele foi lá e falou para aquele vizinho, cara, terminei meu livro. Aí o vizinho falou, mal olhou para ele e falou assim, legal, começa o outro hoje mesmo. Porque o vizinho estava ciente dessa situação, que depois o Steven Pressfield cunhou esse termo de resistência. Então, o que é essa visão dele, essa teoria dele? A teoria dele é a seguinte, de que a resistência é como se fosse uma força do universo, que não tem uma força impessoal, como a gravidade. Ela não tem nada contra você, ela só existe. E ela não é, isso é injusto, não tem essa, né? A gravidade é injusta. Se uma pessoa do bem sair pela janela de sei lá qual andar, ela vai cair assim como uma pessoa. Então não tem a justiça aí, é só uma lei, né? E essa lei, qual é o ponto dela? É parecida com a gravidade, porque ela nos dificulta de ascender, de subir de um nível para o outro, de melhorar como seres humanos, né? Então, e ela vai ser mais difícil quanto mais aquela coisa, aquele tema, aquela ação for importante para nossa alma, ou para o nosso ser, para o nosso propósito, né, como ser humano. Aí que pega. Aí que pega. Então, por exemplo, Fausto... Ou seja, nós vamos ter resistência para aquilo que é mais importante para nós. Que nós mais precisamos fazer para a nossa tranquilidade pessoal e tudo mais, né? A nossa autorrealização, queria dizer. Exatamente. Então, por exemplo, para você, que coisa mais fácil para você do que dar um curso? É muito fácil, né? Você já deu 400 milhões de cursos de análise técnica, né? Então, você tem facilidade para falar, você domina o assunto, você tem paixão pelo assunto e, no entanto, por algum motivo, como você relatou agora, você estava sentindo dificuldade de gravar o seu curso online, né? Algo que devia ser para você a coisa mais fácil e prazerosa do mundo, né? E eu sei que né? Porém, existe essa força que o Steven Pressfield chamou de resistência, que nos dificulta. E aí o interessante é o seguinte, a resistência, ela vai usar todas ela se manifesta das mais diversas formas. E ela vai usar aquilo que faz sentido na sua vida. Então, tudo bem, ela é a procrastinação, ela é a preguiça, ela é o sono, mas ela também pode ser, tipo, outras emergências que aparecem. Então, quando você tinha que fazer o seu curso, de repente, pum, você tem que lidar com uma situação diferente e tal. Então, ela também, como se ela utilizasse recursos externos. Teve uma coisa muito sutil comigo, que foi, eu imaginava que eu não queria dar trabalho para o editor. Eu estava fazendo um curso em associação com uma outra empresa,
e eu estava com cerimônia de dar trabalho para o editor, então eu achava que eu tinha que gravar a aula inteira, muitas vezes não dá, né? Aliás, eu consegui uma coisa que foi fantástica, eu fui no PowerPoint e descobri, eu já meio que sabia, mas eu fui lá e achei facinho que o PowerPoint você pode projetar e numa tela onde você está gravando o vídeo, e na outra tela você fica vendo o próximo slide. Isso facilita a vida do palestrante muito, né? Mas depois eu até fiz uma plaquinha que era corte e fazia assim, porque eu não queria dar trabalho pro... Depois, quando eu estava no final, que o cara já tinha feito os primeiros vídeos, eu falei, putz, mas não tem nada a ver, né, cara? Eu estou fazendo um negócio aqui que é muito maior. O cara está contratado para isso, eu posso mandar um monte de pedacinhos que o cara depois vai lá e junta isso e pronto. Mas eu tenho certeza que também era, sem dúvida nenhuma, uma forma de resistência para fazer o que eu tinha que fazer. Certamente uma forma que ela se manifesta muito em mim, por exemplo, e acredito que em você também, é no perfeccionismo, né? Então, assim... Bom, aí você pode buscar toda uma explicação psicológica, que o perfeccionismo, na verdade, é um medo de a gente não... de ser as pessoas não gostarem, né? Ou seja lá o que for. Mas o ponto é que, para cada pessoa, ela vai se manifestar de uma forma. Não necessariamente vai ser perfeccionismo para todo mundo. Para alguns pode ser preguiça, sono. Para outros pode ser vício, seja lá no que for. Para outros pode ser doença. Quando você vai fazer um negócio, você fica... gripado. E no meu caso foi incrível, porque quando eu ia gravar as vozes no meu disco, na primeira parte, eu fiquei com resfriado, uma gripe que não curava nunca. Tenho certeza que era resistência, né? Mas, enfim. Então, isso acontece. E daquela mesma coisa, ela vai acontecer quanto mais aquilo for importante para você. E há um outro detalhe importante também. Quanto mais você tiver próximo de realizar, de finalizar o seu projeto, ou seja lá o que for, maior é a resistência. Essa é péssima. Esse eu me lembro bem também. Maior é a resistência. Quando o cara tá com mais você enrola, mais você arruma desculpa, mais você sai pela direita, dá a volta e não sei o quê, e não faz o que você tem que fazer. E o Steven Pressfield fala, por exemplo, que ele ficou com um livro por não sei quantos anos, com 99% do livro pronto, e ele não terminava. E ele fala de um amigo que é uma história triste, que o cara terminou o livro, ele só não tinha coragem de colocar no correio para mandar para a editora, que já tinha editora. Então. É uma das coisas, a gente fica cheio de dedos, porque, imagina, eu vou ter sucesso nisso e tal, né? Bom, então acho que quem segue o canal, quem é trader já talvez tenha se identificado. Por que tem tanta dificuldade em ter disciplina, em colocar uma simples ordem de stop? E fica elucubrando. E eu estou falando de boca cheia aqui, porque já aconteceu comigo. E olha, não faz muito tempo não. Eu estava numa posição de criptomoedas e fiquei, acho que se não me engano foi no carnaval, um pouco antes daquele Covid e tal, eu fiquei... E não preciso dizer o que aconteceu, né? Exatamente, meu amigo. Não pus a ordem de stop. E o próximo quadrinho você já sabe qual é, não é verdade? Eu fui ter que liquidar lá no Deus me acuda e guarde, porque tinha dado aquela queda enorme. E, enfim. Como é que a gente resolve isso, Felipe? O que você pode dar de conselho para os nossos seguidores aí? Só comentar que eu lembrei de uma coisa que, cara, que faz muito sentido no mercado financeiro isso, que é o seguinte... Ele conta, ele é fascinado pela Grécia antiga e tal, né? E tem aí, eu não sei se, acho que é a Odisseia, tem Ilíada e Odisseia, mas não sei qual deles que é que o personagem principal, peço desculpa pela ignorância que ele não sabe os nomes, etc. Mas o personagem principal lá, ele vai numa jornada e ele tem que voltar para casa, né? E aí, quando ele está voltando para casa, ele já consegue ver, finalmente lá, eles estão vendo do navio, já conseguem ver a chaminézinha das casas, da cidade. Ele dá aquela relaxada, chegamos, né? Aí ele foi dar uma descansada, né? Uma dormidinha. Só que aí, enquanto ele estava na jornada dele, na aventura, acho que o deus dos ventos, ou algum deus, fez um favor para ele. Ele pegou todos os ventos adversos e colocou dentro de uma caixa, né?
para que ele não tivesse os ventos adversos. Mas quando ele deu aquela dormidinha, os marinheiros dele falaram, pô, estamos chegando em casa, essa caixa aí deve ter ouro, né? Como saco, uma caixa. Abriram a caixa, desmontou. Todos os ventos adversos, jogou ele para o outro lado do mundo de novo. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Quando você está indo bem e tal. Só nessa posição, não vou pôr stop, porque, né? E de repente pode vir uma virada do mercado e pum. Né? Enfim, e a solução, o lado positivo, existe uma solução. Ele descobriu a solução, mas na verdade a solução é meio óbvia. A solução é fazer o que tem que ser feito. Ponto. Faz. Só fazer. Ou seja, seguir a disciplina. A solução, ele fala que é become a pro, se torne um profissional. E uma coisa positiva é que a maioria das pessoas já aprendeu, já foi disciplinado em algum ramo da sua vida. Talvez se você tenha um trabalho que você tenha chefe, ou já tenha tido um trabalho no qual você tem um chefe, né? Ou no qual você tenha clientes, que daí não deixa de ser o seu chefe, né? Você segue a disciplina, né? Por exemplo, eu como professor de yoga, é muito mais fácil de seguir a disciplina, porque eu sei que eu tenho horário lá, das 7 da manhã que eu vou dar aula. Então, eu esteja estando com resfriado ou não, ou eu estando, agora aula online, né? Que eu posso dar mesmo se eu estiver resfriado. Mas, seja lá o que for, eu vou dar aula às 7 da manhã. Agora, é diferente, por exemplo, como compositor. Se eu colocar, amanhã eu vou acordar às 7 da manhã para compor, mas aí, por algum motivo, acontece alguma coisa na minha família, que eu tenho que ficar falando sobre seja lá o que for, e eu vou dormir tarde. É muito mais fácil, por ser uma coisa que só eu sou meu chefe, falar, não, amanhã não vou acordar à tarde para compor, né? Ao cedo para compor, porque eu preciso descansar e tal. Mas o ponto não tem essa. Imagina que isso é um trabalho que você tem que seguir essa disciplina. E aí é isso, quem que é o seu chefe, né? Eu imagino assim, é a sua melhor versão, é o seu potencial, seu eu potencial, eu superior, qualquer nome que a gente queira dar, né? Ou para quem acredita em coisas mais metafísicas também, Deus, ou seja lá o que for, né? Eu gosto dessa palavra, eu superior, né? que é aquele cara que você sabe que você pode ser, aquele ser que você sabe que você pode ser. A gente já sabe quais são as coisas certas a se fazer, né? Então é simplesmente fazer, aplicá-las, colocar regras e também se distanciar um pouco Deixa aqui, Felipe. Eu falo nos cursos que muita gente fala sobre ter disciplina, mas ninguém ensina como ter disciplina. Então, eu acho que o que é ter disciplina, né? Ter disciplina é você seguir regras. Isso. Ter regras. E as regras são as regras que eventualmente estão num método, né? Eu, nos cursos, eu tenho tido a presença de casais. Todos os cursos que eu tenho dado presenciais, eu tenho notado, a gente vê casais fazendo. E eu acho que é muito legal e eu falo a eles, né? Que eles façam algo como o que nós fazemos profissionalmente na Enfoque, o nosso serviço de recomendações de compra e venda, em que eu estabeleço a posição e é o Júnior, meu sócio, que administra a posição e vai mudando os stops. Quer dizer, e nós temos regras para fazer isso. Então é muito importante que você tenha uma regra, ou que você tenha um amigo que, se você puder operar com ele ou com a sua mulher, muito bom, porque as mulheres são muito boas para operar, porque elas têm menos testosterona do que os meninos. Então, os meninos às vezes tomam um prejuízo e eles vão querer atrás de socar o mercado. E não dá muito certo, né? Porque o mercado, todo mundo é uma formiguinha perto do mercado. A gente não deve fazer isso, né? Mas legal. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que com isso a gente consegue... E as regras para o mercado, elas incluem até, por exemplo, para algumas pessoas, para mim, às vezes o mercado é uma fonte de resistência. Se eu tenho que fazer uma coisa, eu fico vendo gráfico. Então, até regra para que horas que você vai ver gráfico, com qual frequência, né? Também é uma coisa que te ajuda. Para o trader, até regras no sentido, não, eu preciso, né? A gente sabe do poder da meditação, por exemplo, né? Meditar, então, colocar isso na sua disciplina, além das regras da metodologia de trade em si que você segue, além de, por exemplo, você
enfim, fazer o seu controle financeiro, das posições, assim por diante. Então, basicamente é isso, é se tornar um profissional em qualquer coisa que a gente for fazer direito e seguir as regras. Para fechar, o lado positivo é que o Steven Pressfield fala que existe uma força oposta à resistência, né? Que talvez seja o suporte. É o suporte. Então, assim, uma vez que a gente coloca a força ou a disciplina que a gente faz, isso a gente passa a ter como se fosse uma ajuda, uma força que nos ajuda, que é quando você tem a sincronicidade certa, quando você tem a intuição certa, quando você conhece as pessoas certas que vão te ensinar as técnicas certas e vão te dar um direcionamento e assim por diante. Então, é aquela tal da magia do universo, ela acontece, porém a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma meditação de 10 minutos de manhã cedo ajuda muito. Fazer exercício ajuda muito. Que mais, Felipe? Comer bem ajuda muito. Muito bem, eu agradeço muito a sua presença. Eu queria saber se você não quer dar uma canjazinha para nós de duas coisas. Você podia dar um pupurri rapidinho aí, só o comecinho das músicas que você mais gosta. E o que você acha? E depois eu queria que você analisasse comigo o Bitcoin, porque afinal das contas nós estamos gravando esse vídeo sábado perto das 8 horas da noite. E o Bitcoin tá rolando, né? Então, de repente, você vem aqui e me dá aí qual é a sua opinião do Bitcoin. Maravilha, tá bom. Então, vamos lá. Qual é a música que você mais gosta desse disco que você está lançando? Não é mais disco, né? Agora é álbum. É um disco voador. Porque as músicas estão no ar, né? Na nuvem. Imaginei aqui, Felipe, só para os nossos assinantes e quem assiste o vídeo ter uma noção do tipo de música que você faz. Você pode até falar um pouquinho. Tá músicas bom. Conectadas com a natureza. Um pouco ligada a surf também, né? Vou tocar uma aqui que é o que me veio à cabeça agora. A sua vida é a sua mensagem. Eu tô sem a gaita aqui, mas agora a gaita faria assim. Coragem para ser quem você já é. Coragem para fazer o bem que você faz bem. Para servir a humanidade com seus talentos. Buscar respostas não lá fora, mas aqui dentro. Desafio, hein? Muda para árvore. Ser como uma árvore, vai? Vamos lá, ser como uma árvore. Essa eu gosto. Ser como uma árvore. Podia tocar um Acenda Sua Luz também, né? Que eu tenho coautoria. Ajudei ele a fazer essa Acenda Sua Luz aí. Mas só um pouquinho, só para o pessoal ver aí o seu estilo musical. Como uma árvore é bom, é estar de pé, raízes no chão, as palmas abertas para a imensidão. Eu vou cantar até o fim agora. As balenas, só o ritmo das balenas. Acho que não agora aqui. Mas só o comecinho, a violão aqui. Estão vendo que eu tô com um fã aqui, né, gente? Então. Opa! Meu aluno, mas eu sou fã das músicas. Essa eu fiz para as balenas. Felipe estava andando no mar e viu as baleias e estava velejando de stand-up, né? Tava andando no mar de stand-up paddle e tive a bênção de
de ver esses seres maravilhosos, né? Que, nossa senhora, que podiam ter se quisessem vir aqui me dar uma rabada. O bicho é grande, gente. Filipão, vamos botar o link do seu net. Nossa. Coloca o canal do YouTube aí, mas a gente vai colocar. Só que eu colar o link do seu. Vai. Olha, nem agora aparece aqui, ó. Instagram. Não é Instagram, é o. Como é que chama esse programa aqui? Spotify, pelo amor de Deus, olha. Só tem uma música lá por enquanto, mas a partir do mês que vem. Eu não consigo. Tô anunciando aqui, galera. Vou começar o lançamento do disco dessas músicas aí. É isso aí. Vamos analisar o Bitcoin? Vamos. Então peraí, eu tô botando o gráfico aqui. Peraí, eu tô botando o gráfico aqui e já pego você aí. Venho aí. Aqui eu tô botando o gráfico. Toma sair um minuto, vai ligando o gráfico. Tô com o gráfico aqui, tô mostrando o gráfico, tô colocando o Bitcoin aqui. E vamos ver aqui primeiro o gráfico diário, né? Para ver se Bem, eu tenho falado, Felipe, que essa acumulação aqui tem tudo para ser uma acumulação de continuação, tá? É isso aí. E aí? Cadê você, Felipe? Cadê você, Felipe? O Felipe sumiu, pô. Caramba, o Felipe sumiu. Ah, danadinho. Minha gente, ele sumiu porque, na verdade, ele estava aqui pertinho. Porque, na verdade, nós temos mais uma coisa em comum. Alguns de vocês já sabem, mas é a consanguinidade. Porque esse cara é meu filho, pô, caramba. É isso aí. E vocês sabem, né? Filho de peixe, peixinho né? Então... Sou filho e, ó, já estive no canal também, hein? Quem for ver nos primórdios lá do canal, nos vídeos lá do começo... Eu tava lá com meu pai fazendo quinta técnica. Tem vídeo sobre resistência da análise técnica também, suporte e resistência. Vai estar aqui no link, você pode ver o Felipe fazendo a quinta técnica lá da gente lá. Mas vamos lá, Pipão. A análise é sua. O que você conta aí? O que você quiser eu boto aqui para você. Eu vou botar até o Cryptos, o Bitcoin, que é o de longo prazo aqui. E tô por enquanto aqui com o gráfico semanal. E olha, sabe como né? Tem filho que é mais assim, né? Segue mais o pai. Tem os outros que são mais rebeldes, os caras, né? Bom, o que eu tenho para falar desse gráfico de longo prazo é que... Você quer que eu tire o X daqui já ou não precisa? Eu não sei. Bom, eu vou ter que pegar no seu mouse aqui, depois passo um álcool. Tudo bem. Ó, É que o Felipe estava em São Paulo e ele veio aqui para a roça agora conosco, então ele está meio de quarentena aqui. Bom, eu antigamente analisava esse gráfico imaginando que isso aqui era, né, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 3 ondas de longo prazo, né? E eu sei da sua visão de que essa aqui, entre aspas, não conta, né? Mas porque ele saiu do nada, né? E nenhum ativo começa de nada. Para você começar a contar o ciclo de alta dele. Eu entendo esse ponto, mas o ponto é que não deixa de ser uma onda... Não, muito linda, olha. Deixa eu te mostrar uma coisa. Cara. Felipe, você tem que entender o seguinte: se isso daqui. Não, vem cá, pô, você tem que entender o seguinte, entendeu? Aqui todo mundo gosta de Bitcoin, então você não vem com sacanagem. Porque se fosse aqui, isso aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. Pô, o cara tinha que correr de Fibonacci. Ele ia para R$1.000. Pô. O meu mestre de análise técnica. Vocês já pensaram se eu ficar falando aqui que o Bitcoin vai por R$1.000? Pô. Todo mundo desassina o canal, pô. Sacanagem. Então nós temos que fazer uma garibada aí, uma cozinhada, tá certo? Não. Mas o meu mestre de análise técnica também sempre me falou que muitas vezes você tem 4 pernas de alta. Né? Também pode ser. Então, eu prefiro achar que nós começamos aqui, ó. Também agora não interessa tanto, né? Não interessa. O ponto aqui, a partir desse momento aqui, né? Então, peraí, a dúvida era o quê? Então, se isso aqui fosse a terceira onda, a quinta onda, a partir daqui a gente ia ter uma correção. E nós íamos processo, né? Provavelmente íamos ter uma acumulação que ia pegar pelo menos primeiro nível Fibonacci aqui, ele foi abaixo de 1.000, né? Tudo indicou que isso aqui, né? Depois a gente viu que isso aqui foi A, B, C, né? Foram só 2 quedas e a partir de então começou uma alta. A partir de então começou uma alta
é que foi formada por 3 ondas, né? Por 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. O que dá a indicação de ter sido uma impulsiva. Né? Eu falei bastante tempo que isso aqui era mas uma foi por causa onda, de ABC agora, uma onda né? impulsiva, um triângulo descendente, outra onda impulsiva. Então isso aqui tinha toda a cara de A, B e C. Exato. Mas Que depois que o agora tá, mercado acabou tendo essa queda aqui, eu comecei a entender esse processo todo aqui como uma acumulação, uma onda corretiva de acumulação. Né? Concordo. E acho que o mais importante é essa reta O mais aqui. importante é isso, Essa reta ter sido estabelecida com 1, 2, 3, vamos dar um zoom melhor aqui, né, com 1, 2, 3, 4 pontos, e até porque, eu vou para o gráfico diário aqui agora, né, e até porque o mercado rompe essa reta com esse triângulo ascendente aqui, né, o triângulo simétrico, como preferir, um triângulo aqui, que é uma grande batalha vencida pelos comprados. Né? E agora aqui, que será, hein? Será que você está pensando que isso aqui foi a 1, essa aqui? Ou você está achando que isso aqui, o A1 veio até aqui? Não, eu acho que isso já foi a 1. A 1 foi embaixo aqui, da né? reta. Isso aqui, Então, a partir daqui, a gente, por exemplo, pode projetar essa para cima. É o que eu estou fazendo agora. Tá. E tendo acontecido isso... Eu podia ter trazido o meu telefone que eu filmava, gente. E tendo acontecido isso, tá? Eu acho que então depois isso aqui é uma onda impulsiva e isso aqui é uma acumulação. É uma acumulação que deve dar continuidade à alta. Você já não quer traçar essa retinha aqui, ó? Se a gente for para o gráfico... é reta de 2 pontos, mas eu... Qual? Essa aqui? Não, lá de trás. Dá um zoom diário. Zoom alto no diário. Já traçar essa aqui para ver essa retinha aqui. Podemos traçar, sim. Até onde é que pode ir? Essa reta, vamos começar de lá para cá. Ela vem daqui também. Não é muito, eu não gosto muito de reta. 2 pontos, eu sei. Eu gosto de reta magrinha. Então isso aqui para mim ainda não tem nada de confiável. O que é mais importante é que isso aqui é uma acumulação que tem toda a pinta de dar continuidade. Agora, sabe uma coisa que é interessante? O gráfico em Bitcoin em reais. É óbvio que ele não devia ser, ele não é leading, né? Ele segue, mas eu tenho muito simétrico sido também. falho em botar o gráfico BRL. Não sei. Mercado Bitcoin, pronto. Tá bom. Tá aqui. Tá valendo 65 mil hoje, então, né? Você tá quase no topo histórico também. É isso aí. Mas olha só que... E basicamente por conta da alta do dólar que nós tivemos, né? A alta do dólar fez essa alta aqui ser muito mais consistente do que a alta do Bitcoin em dólar, né? Uma coisa que eu mostrei no canal aqui outro dia, Felipe, foi, acho que esse gráfico aqui já tem, o Bitcoin em ouro. Parâmetros, e daí a gente indexa, e até fiz uma analogia, gold, dizendo que, quando a gente vê aí o Bitcoin quando a gente vê o Bitcoin deixa eu botar a câmera aqui um pouquinho mais para cima, pronto, está resolvido. Quando a gente põe o Bitcoin em dólar, é que nem aquela história que o cara tá na escola e briga com um cara que é fraquinho, aí chega o outro fortão e fala, você bateu naquele fraquinho lá, agora quero ver você brigar comigo aqui. Então foi o que o ouro falou pro Bitcoin, falou, Bitcoin, você bateu no dólar, que o dólar é muito fraquinho, quero ver você falar comigo aqui. Mas mesmo assim ele dá um couro no ouro também, essa que é a verdade, né? Porque, não agora, né? Agora ele tá... Não, mas aqui a gente vê que ele vem dando couro do ouro no ouro desde que ele começou, né? E por enquanto, olha... Essa reta de tendência de Olha, turma, analista técnico é assim, o cara vê um gráfico, ele já pega na caneta lá, já para traçar reta direto, né? E a gente vê que aqui também ele rompeu, né? Aparentemente ele rompeu. Agora, tem um baita resistência aqui, né? Tem uma resistência interessante aí. Então, aqui o barulho, tem uma resistência interessante aqui no 12 mil. Mas é isso aí, Felipe, eu quero saber o seguinte, olha, vai subir ou vai cair, entendeu? Para de enrolar assim, enrolation. Como ele rompeu aquela reta de tendência de baixa, eu passei a ficar autista no longo prazo, finalmente, também pro Bitcoin, né? Põe lá no BTC, né?
Agora, o meu é tudo condicional, né? Eu sou bem condicional nas análises. Então, contanto que ele se mantenha aí... Vamos ver aqui no dia. Eu gosto de sempre pensar, quando é que eu ia mudar de ideia? Isso, boa. Esse é uma boa. De uma hora pra mim... Tá bom. Longo prazo. Eu não tenho tempo pra ver o de uma hora. Pensa o quê? Tua moldura do moleque aqui pra caramba. No longo prazo mesmo, pá. Põe no longo prazão. No longo prazão? Aqui, tá. Tá bom aí? Mais longo prazo, não? Eu quero ver que reta que ele teria que romper pra eu falar, nossa, tem que cair fora do Bitcoin, porque o Bitcoin no longo prazo não é mais. Vamos traçar essa reta aqui, ó. Peraí, isso aqui, BRL, em reais? Desculpa, isso é BRL. Vamos mudar aqui para parâmetros, BTC, USDT, BIM. Damos um out. Agora damos o zoom out. Só que BIM não vai, né? Tem que ser esse aqui. Tem que ser esse aqui. Agora sim. BTC USD. Agora vai. Pronto. Agora sim BTC USD. Então, estamos aqui no semanal. Bom, maravilha. Tem essa reta aqui. Essa reta isso aí. Fora isso aqui, não tem nada afetando o Bitcoin. Mas para ele vir buscar essa reta, ele pode cair. Mas é lógico que esse nível aqui esse baita nível de suporte aqui, ó. De resistência. Não, de suporte. Né? 10 mil, né? 10 mil. 10 mil, velho. Eu só me preocuparia se ele vier abaixo de 10 mil e hoje o stop está abaixo de 10 mil. Alguma outra cripto que você tá de olho hoje? Eu vi que Litecoin está num ponto interessante. É no USD, né? No USD. Não, aqui no canal a gente não faz USD. Só em BTC. Só em BTC. Eu quero ver em BTC. Essa moedinha sua aí a gente não quero dar uma olhada em LTC, BTC aí. LTC, BTC não tá legal, mas vamos lá. No TradingView, mas eu acho que de olho em criptos, eu acho que nós pusemos Litecoin aqui, tá aqui. Deixa eu dar uma organizada nessa. Aqui, tá aqui Litecoin. Rompeu essa reta, mas rompeu esse nível. Zoom out não tem. Temos isso aqui. Agora, 2017. Segunda vez você derruba o telefone aqui, pô. Microfone. Te encher a cara de porrada. Vê se tem canal de baixo essa reta de cima. Essa aqui? Não. A não reta tem. de cima, lá de cima. Reta de cima? Não tem. Tem, ó. Puxa aí. Peraí, não tem mais aqui. Ó. Só se a gente for outro parâmetros, LTC, BTC e o que pode ter aqui? Bitfinex. Talvez a gente tenha mais. Aqui tem mais, mas não tem. Ó, tá vendo? Tem essa reta aqui, não tem canal, não tem nada. E ele está abaixo desse nível aqui, que é um baita nível de resistência. Ele não tá muito então, não tem, não. É isso aí. Boa. Muito bem, Filipão. Isso aí, Pipão. Valeu, pá. Valeu, querido. Ó, galera, esse cara é firmeza mesmo, viu? Né? Você é suspeito pra caramba. Né? Você não vale nada, pô. E para de jogar Covid em mim aí, moleque. Quando eu decidi que eu ia sair de... Eu trabalhava com ele, né? Quando eu decidi que eu ia sair da Inforte, porque eu queria me dedicar à música, né, e tal, ele foi muito ponta firme, viu? Me apoiou, me deu um CD lá aquele livro que você gosta, Paulo, da Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Descubra o Fernão Capelo Gaivota que existe em cada um de vocês. Isso aí. It was morning and the new sounds sparkled gold across the ripples of a gentle. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, pera aí, Felipe, que eu preciso fazer um negócio aqui. Você, não deixe de se inscrever no canal. E ó, hoje para comemorar que o Felipe veio aqui, ó, você vai vamos tocar um sininho especial e não deixa de clicar no sininho. É isso daí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço, bom domingo e te vejo semana que vem. Um abraço. Tchau.